Então, bom dia a todos, de novo, né? Primeira coisa que eu vou fazer, então, é explicar para vocês como é a disciplina de microbiologia. Depois a gente fala especificamente da disciplina de microbiologia geral. A disciplina de microbiologia, ela foi dividida em duas partes em função da quantidade de conteúdos que nós precisamos passar para vocês. Então, nós começamos com uma disciplina de microbiologia geral, que é a disciplina onde nós vamos conhecer os micro-organismos, saber quem são, como se reproduzem, o que influencia nessa reprodução, qual a importância desses micro-organismos para na nutrição, né, no curso de nutrição, qual a importância deles para os alimentos. Então, nós vamos conhecê-los nesse primeiro semestre. É uma disciplina somente teórica, com 2 créditos, ou seja, 2 períodos semanais que serão feitos, então, que dia é terça-feira? Nas terças-feiras pela manhã, das 10 ao meio-dia. E uma segunda disciplina, que será o semestre que vem, em que vocês já saberão quem são os micro-organismos, e a partir deste conhecimento, nós vamos aplicar esse conhecimento diretamente nos alimentos, né? Quer dizer, então a gente vai estudar no semestre que vem microbiologia e higiene dos alimentos, com foco em quais micro-organismos são importantes para a conservação, quais micro-organismos são importantes para a produção de alimentos, como eles interferem com a qualidade desses alimentos, quais doenças podem ser causadas por micro-organismos veiculados por alimentos, isso tudo no semestre seguinte. Nessa disciplina do semestre que vem, que é então microbiologia e higiene dos alimentos, nós teremos 4 créditos, ou seja, 4 períodos semanais. Sendo que destes 4, 2 são teóricos e 2 são práticos. Se tudo correr como planejado, né? Pelo menos assim, planejado por quem, a gente não sabe, né? Se tudo ocorrer como deve de fato acontecer, nós já teremos aulas presenciais e faremos a disciplina prática no laboratório de microbiologia. Então, eu espero que tudo dê certo e que nós possamos ter aulas práticas de verdade no laboratório. Esse semestre está acontecendo a disciplina de microbiologia e higiene dos alimentos, mas com aulas práticas online. Eu não tinha ofertado a disciplina no semestre anterior, porque imaginei que nós já pudéssemos ter saído da pandemia e pudéssemos ter a disciplina presencial também. Acabou que não aconteceu, então tivemos que ofertar igual para não atrasar muitos alunos dos outros semestres. Mas eu espero que com a gente consiga. Então, essa é a disciplina de microbiologia, dividida em 2 partes. Uma primeira, que é microbiologia geral, que estuda todos os micro-organismos, e uma segunda, que aplica esses conhecimentos diretamente nos alimentos. Certo? Esse semestre, então, não temos prática, só teórica. Como que vai acontecer a nossa disciplina de microbiologia geral, então? A disciplina de microbiologia geral, ela vai acontecer nos moldes em rede, né? E nos mesmos moldes que aconteceu a disciplina de parasito, que nós já fizemos anteriormente. Nós vamos ter a maioria das aulas síncronas. Eu vou estar aqui esperando vocês nesse horário, para que eu possa dar o conteúdo para vocês, mas que vocês também possam interagir comigo, que a gente possa conversar, perguntar, né? E eu possa esclarecer as dúvidas de vocês. E também, além disso, nós vamos fazer atividades em casa. Então, eu vou mandar para vocês algumas atividades e vocês vão trabalhar com alguns conteúdos em casa e me devolver na forma de trabalhos. Eu vou mostrar para vocês qual é o nosso programa da disciplina. Eu não fiz com as datas ainda, eu não tenho o cronograma, mas tenho o programa da disciplina que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, esse é o... Estão enxergando?
Tá carregando. Sim. Agora deu. Ok. Esse, então, é o programa da nossa disciplina, Microbiologia Geral. Isso aqui é tão pequenininho. Com 30 horas, com 30 horas, 2 créditos. O objetivo da disciplina, então, é conhecer a biologia dos micro-organismos, incluindo sua morfologia, estrutura, nutrição, fisiologia, crescimento, distribuição natural, aplicações e relações com outros micro-organismos, bem como o meio ambiente. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a importância dos micro-organismos, falando sobre como eles foram descobertos, qual a história da microbiologia como ciência, quais os principais grupos de micro-organismos que nós vamos estudar, e vamos falar um pouquinho sobre microscopia, ou como se enxerga esses micro-organismos no microscópio. Depois nós vamos começar falando de bactérias, fungos e vírus. Na verdade, no programa tá essa a ordem, né? Bactérias, fungos e vírus. Mas nós vamos começar pelos vírus, vamos inverter a ordem, porque como a gente está agora nessa época de pandemia, vocês têm tido uma boa informação na mídia, né? Uma boa informação extra sala de aula sobre os vírus, eu acho que é um momento interessante de começarmos a falar deles. Então, nós vamos falar primeiro sobre os vírus, depois vamos para falar das bactérias, depois dos fungos, e por fim, qual a relação entre o hóspede, que no caso seria o micro-organismo, e o hospedeiro. Então, esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar no nosso semestre todo. Normalmente a gente consegue trabalhar isso com tempo, tranquilo, não precisamos atropelar as coisas, mas nós vamos tem que ter certinhas aulas sem ficar passando muito, né? Não temos como ficar adiando muito tempo as aulas por muito tempo, porque o cronograma normalmente fecha certinho no período. Bom, aqui a gente tem também os livros, uma bibliografia que a gente vai usar, e todos esses livros, ou pelo menos esses aqui que são da bibliografia básica, eles têm na biblioteca online. Então, vocês podem utilizar os livros da biblioteca online para estudar, né, além das nossas aulas ou do material que eu vou passar para vocês. O material que eu vou passar para vocês, normalmente ele vai ser apresentado na forma de PowerPoint, porque assim fica mais fácil acompanhar o conteúdo, né? Mas ainda assim, o capítulo do livro eu vou sempre mostrar para vocês aonde que está esse conteúdo para que vocês possam fazer algum tipo de complementação de estudo, caso sintam necessidade. Em relação às nossas avaliações, nós vamos fazer 2 avaliações teóricas ao longo do semestre, na forma de prova, no mesmo formato que nós fizemos as provas de parasitologia. Então, não é nada muito difícil, né? Importante que vocês estudem. O objetivo das provas sempre é que vocês estudem antes dela. Então, eu espero que vocês consigam estudar antes da prova para que tenham um aprendizado e possam, então, ter um conhecimento no semestre que vem que é um pouco mais aplicado. Tem alguma dúvida em relação a como vai ser a nossa aula? Prof, você vai continuar usando a plataforma do Classroom ou vai passar a usar o Moodle? Porque eu vi que você colocou lá hoje o aviso, né? Aí eu fiquei pensando qual dos dois que tu ia usar. Bom, então, assim, eu criei uma sala no Classroom, porque o Moodle, ele mudou um pouco a plataforma, né? Ela está bem mais interativa agora, está um pouco melhor do que era antes. Eu tinha um pouco de dificuldade de mexer nela, até porque eu vinha usando já o Classroom há bastante tempo. Mas eu gostaria de usar o Moodle somente para as avaliações, porque depois ele importa as notas direto para o portal, o que facilita bastante para a gente. Então, as aulas eu vou continuar fazendo colocando material para vocês a partir no Classroom, e depois só as avaliações a gente faz no Moodle, mas a gente combina antes, né? Antes da avaliação a gente combina em qual plataforma vamos fazer, enfim. Mas eu vou colocar aqui agora para vocês já o Classroom, né? O código do Classroom para vocês acessarem.
Vou compartilhar aqui com vocês agora. Prof, tu acha que volta quando as aulas presenciais? Olha só, vou te dizer uma coisa. A universidade já está fazendo o plano de contingência, né? Já está em aprovação o plano de contingência, que é, na verdade... Não sei onde é que está a coisa do Classroom aqui. Que é, na verdade, o plano... Só um minutinho aqui. Abriu? Uhum. O plano de contingência é um plano que precisa ser montado para o retorno em relação aos cuidados, né, que são necessários para que vocês para vocês fazerem as disciplinas dentro da instituição. Então, ele está em vias de aprovação nas instâncias superiores, e assim que esse plano retorna, já os cursos, cada curso já pode começar a organizar o seu retorno, inicialmente das aulas práticas. Somente no semestre, mas a teórica toda vai ser em rede esse semestre, isso já está pré-definido. Mas para o semestre que vem, então, a gente acredita que já vamos conseguir fazer, inclusive, as aulas teóricas presenciais. A gente espera, né? Na verdade, todo mundo espera que seja assim. Vamos aguardar. Bom, então aqui está o link para o Classroom. Eu vou colocar aqui no chat para vocês poder clicar e já entrar na aula. Está lá no Classroom, então, o link. E esse é a nossa chave, né, para a disciplina. E aí, a partir de então, eu vou começar a colocar todas as aulas lá. A dinâmica vai ser a mesma, sim, do semestre passado. A princípio, não vamos mudar nada, a não ser que alguma coisa aconteça, haja algum percalço pelo caminho, nunca se sabe, né? Eu tenho, acho que umas 2 semanas do semestre, eu vou fazer um curso fora, vou passar fora, então nessas 2 semanas, provavelmente eu vou mandar atividades para vocês e nós faremos aula assíncrona. Mas no restante do semestre todo, nós vamos fazer aula assim, normal, síncrona, como se estivéssemos na sala de aula. Óbvio que não é como se estivéssemos na sala de aula, né? Nunca é. A presencialidade e a interação, quando a gente está na sala de aula, ela é bem melhor, mas é o que temos para o momento. Conseguiram acessar? Sim. Sim. Ok. Nós vamos fazer esse semestre, vamos fazer essa sala, e o semestre que vem continuamos na mesma sala. Então, toda a disciplina vai ficar nessa mesma sala, toda a disciplina de microbiologia, tanto a geral quanto a aplicada. Posso tirar essa aqui? Eu não preciso mostrar como funciona o Classroom, né? Tá tudo dominado já em relação a isso, tudo certo? Já dominam o funcionamento do Classroom, né? Então, tá. Então, já podemos começar a falar sobre a microbiologia especificamente. Eu, particularmente, tenho uma paixão muito grande pela microbiologia. Vou contar para vocês como eu fui parar na microbiologia. Lá na minha graduação, e isso faz muito tempo, minha graduação foi há muito tempo, em 1990 e bolinhas, tipo no século passado, eu fiz a disciplina de microbiologia, e quando fiz a disciplina, já me encantei pelo fato de você saber que existe coisas que você não vê. Isso sempre foi uma paixão na minha vida, assim. Eu gosto muito da microbiologia, justamente pela questão da abstração. Você precisa abstrair muito, você precisa imaginar muito, né? Eu gostaria, às vezes, de ser minúscula também, para poder ver como as coisas são de fato, porque a gente fica imaginando e não tem certeza de nada, né?
Eu gosto muito da microbiologia, eu gosto muito da biologia celular, da biologia molecular, da bioquímica, de toda a parte da ciência, do abstrato e do invisível, assim, uma coisa que me encanta muito. E então, nesse momento, foi que eu decidi que eu estudaria microbiologia. Na época, eu fiz a minha graduação na UPF, então nós não tínhamos nenhum curso de pós-graduação em microbiologia no estado. Eu consegui encontrar um curso de pós-graduação em microbiologia mais próximo, em Londrina, no Paraná, e fui para lá. Na época, eu tinha um filho de 3 anos, deixei meu filho em casa com meu marido e fui. Fiquei lá por 2 anos, fazendo a tal da microbiologia, que foi o meu encantamento, e aí, então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu estudava, mais encantada eu ficava. Então, microbiologia é, de fato, mais do que uma área que eu estudo, é uma paixão, assim, eu fico encantada com as coisas que os micro-organismos são capazes de fazer, com tudo que pode, a partir de um ser vivo tão pequeno, mas tão, que não se enxerga, e ele pode fazer tanta coisa, tanta coisa boa, quanto tanta coisa ruim, né? Quer dizer, uma pessoa pode perder a sua vida por conta de um micro-organismo. Quer dizer, eu posso estar aqui sã e saudável, um vírus, que é um negócio quase nem existe, né? Entra em mim e acaba comigo. Uma bactéria entra em mim e acaba comigo. Ou mesmo um vírus ou uma bactéria pode transformar um produto em outro produto. Eu posso fabricar queijo a partir de micro-organismo. Quer dizer, eu tinha um leite e aquilo se transformou num queijo. E a gente olha para aquele queijo e a gente não enxerga o que está acontecendo ali. Mas quando a gente usa esse óculos, né? Quando nós temos um pouquinho mais de conhecimento sobre o que são e como eles fazem, o que eles estão agindo, você olha para aquele leite e você enxerga uma vida acontecendo lá dentro, um planeta dentro daquele leite, muita coisa acontecendo ali, e essas coisas sempre, então, acabam transformando a nossa vida. Eles são fantásticos e espetaculares. Pensem vocês que os micro-organismos estão na Terra desde que a Terra começou. Quer dizer, antes mesmo de qualquer outro tipo de ser vivo, aqui estavam as bactérias, estavam lá. Todas as mudanças aconteceram, o planeta passou por 350 mil transformações, exagerei no 350 mil, mas foram muitas. E era do gelo, e fogo, e gelo, e incêndio, e água, e tudo que aconteceu, o planeta mudou, todas as formas de vida no planeta, muitas se extinguiram, outras surgiram, mas os micro-organismos, as bactérias estão lá. Desde 4 bilhões de anos atrás, 3,6 bilhões de anos atrás, é a data que são os fósseis mais antigos encontrados. Então, eles estão lá. Eles conseguiram, ainda assim, com todas essas modificações, sobreviver a todas essas modificações. Não importa qual tenha sido. Além disso, outra coisa que deixa eles muito mais interessantes é que você tem micro-organismo vivendo em temperaturas super altas, que nós não podemos nem chegar perto, os micro-organismos estão lá. Vai ter uma espécie, vai ter um tipo de micro-organismo vivendo num geyser, por exemplo, que são aquelas fontes de águas termais com águas que vão acima de 100 graus, né? Tem micro-organismo lá. Assim como você pode encontrar micro-organismo vivendo lá na Antártida, em temperaturas abaixo de 0, eles vivem lá. Assim como você pode encontrar micro-organismos num ambiente que não tem oxigênio. Assim como você pode encontrar no Mar Morto, que tem uma concentração de sal tão alta que nenhum outro ser vivo sobrevive. Mas bactérias são capazes de sobreviver lá. Então, a diversidade, as diferenças entre eles fazem, e isso é resultado de um processo evolutivo a partir de um micro-organismo. Outros foram surgindo porque eles foram capazes de ir se adaptando a esses ambientes diferentes, que hoje nós temos micro-organismos em todos os lugares. Conseguem imaginar um lugar que vocês pensam não existir micro-organismo? Não existe. Somente locais que são manipulados pelo homem. Então, obviamente, se eu tenho, por exemplo, aqui no laboratório,
passa pela autoclave algum objeto, algum líquido, né? Alguma solução, essa solução vai ser estéril, porque a gente manipulou. Você tem lá um leite UHT, por exemplo. Ah, bom, esse leite UHT, ele é estéril, mas ele é estéril por quê? Porque ele passou por um processo de esterilização. Um processo que matou todos os micro-organismos que tem ali. Mas na natureza, se você for pensar em ar, solo, água, mesmo dentro das nossas casas, dentro de uma geladeira, em cima da nossa cama, no nosso colchão, em todos os lugares, nos alimentos, todos os alimentos têm uma microbiota natural. Não vai existir um alimento que vocês vão comer que não tenha micro-organismo ali. Eles estão ali, eles fazem parte. E muitas vezes eles são necessários no nosso corpo mesmo. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos, ou se nós não tivéssemos, nenhuma bactéria, por exemplo, no nosso intestino? Não parece ser importante a existência delas ali. Mas, com certeza, muitos dos produtos que nós produzimos e que controlam o nosso corpo não seriam produzidos. Por quê? Porque nós temos muito mais micro-organismos no nosso intestino do que o próprio intestino. Muito mais células microbianas do que células nossas mesmas. Nós temos micro-organismos revestindo todo o nosso corpo. Eles cobrem cada micrômetro da nossa pele. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom, porque o fato de eles estarem ali e eles estarem adaptados àquele ambiente, eles nos protegem da invasão de outros micro-organismos que poderiam ser patogênicos, por exemplo. Quando você tem uma micose é o resultado de um processo danoso que um micro-organismo invasor faz lá na sua pele. Mas se você tiver uma microbiota protetora adequada, aquela micose não vai conseguir acontecer. Mesma coisa no seu intestino, ele vai funcionar e ele controla o que acontece no corpo inteiro. Então, os micro-organismos são ubíquos, que a gente chama, quer dizer, eles estão em todos os ambientes que se possa imaginar. Eles são muito diversos, têm uma diversidade muito grande, uma diversidade ambiental, essa diversidade ambiental, ela é consequência de uma diversidade metabólica muito grande. Vocês já fizeram bioquímica? Com a Nilce? Sim. Sim? Quando eu falo em diversidade metabólica, vocês conseguem imaginar o que eu estou falando? Uma diversidade metabólica, eu quero dizer assim, eles podem, então um micro-organismo pode usar, por exemplo, como fonte de nutrientes e energia e carbono, glicose, pode usar lactose, pode usar petróleo. Muitos micro-organismos usam substâncias que para nós a gente não pode nem pensar em usar. Como? O que alguém falou aqui? Tiago, o grupo do Class, você pode só clicar naquele link que eu mandei em cima e quando você clicar ali, você já vai entrar no Class. Aí eu acho que nem precisa digitar mais aquela chave, né? Depois que clica ali em cima, que você já entra direto. Sim. Não, sem problema. Bom, então isso quer dizer diversidade metabólica, capacidade de, a partir de diferentes tipos de fontes, retirar carbono e energia. Eu vou apresentar para vocês aqui A microbiologia é linda, né, professora? É linda demais. É linda muito. E na verdade, assim, uma coisa interessante é que a microbiologia, até pouco tempo atrás, ela era restrita a bactérias, praticamente. Quer dizer, todo mundo só falava das bactérias e infecções causadas por bactérias. Depois do coronavírus, ela mudou um pouquinho. Mudou muito, quer dizer, mudou um pouquinho, não, mudou muita coisa. As pessoas começaram a enxergar a microbiologia como uma ciência que antes não era muito vista, né? Hoje, os microbiologistas, por exemplo, a gente tem vários microbiologistas que são super famosos, né, no país ou no mundo inteiro.
porque se reconheceu a importância desse conhecimento, inclusive para a preservação da nossa espécie. Porque no momento que você não sabe, não conhece, se não se soubesse nada sobre microbiologia, todas as doenças já teriam, nenhuma doença teria sido prevenida com vacinas ou curada com medicamentos, né? Os antibióticos, enfim. O conhecimento em microbiologia mudou o curso do nosso mundo, do nosso planeta todo. Imaginem vocês que antigamente as pessoas morriam por sarampo, morriam por rubéola, morriam por poliomielite, né? Quer dizer, quantas pessoas perderam parte da sua família por doenças que hoje você toma uma amoxicilina e pronto, tá tudo resolvido, né? As guerras também, quantas mudanças em função da possibilidade de tratamento, né, dos soldados, e aí foi um momento em que a microbiologia cresceu muito também. É linda mesmo. Eu sou encantada. Eu gosto bastante da parte prática, de fazer montar a placa de Petri, coloração. É linda de ver no microscópio, né? Toda aquela Mais textura. É lindo mesmo. E normalmente os alunos ficam muito encantados com a ideia de olhar para um lugar e ver, nossa, e não é que aqui tinha micro-organismo também, porque acham normalmente que não cresce nada. Uma coisa que a gente faz sempre, que é deixar uma placa de Petri aberta numa superfície, e aí cair um monte de micro-organismo ali, e aquela placa no dia seguinte amanhecer cheia de coisa, parece simples, mas normalmente os alunos ficam muito encantados com isso, pensam, nossa, tem isso no ar. Mas, enfim, vamos lá. Bom, então, aqui tem... depois eu vou colocar no Classroom essa apresentação para vocês, tá? Aqui nós temos uma série de micro-organismos de grupos diferentes, tá? Então, aqui, ó. Essas aqui são bactérias, são cocos, bacilos. Aqui tem um bacilo com flagelos. Bacilos, cocos de tamanhos e cores diferentes, que representam espécies diferentes, né? Então, isso daqui são bactérias. Fazem parte do que nós chamamos de micro-organismos. Aqui nós temos fungos, que também existem fungos microscópicos e macroscópicos, né? Então, esses são fungos microscópicos, que são aqueles que não podem ser vistos a olho nu, e normalmente as espécies relacionadas a alimentos ou a doenças são fungos microscópicos. Embora nós possamos enxergar os fungos, a gente vê fungo mofando pão, por exemplo, né? Pão mofado, a gente vê o fungo ali. Mas o que nós estamos vendo nessa citação são as colônias de fungos, são milhares deles. Para que possamos vê-los individualmente, nós vamos precisar olhar no microscópio. Isso daqui é um fungo. Aqui são algas de diferentes formatos, né? E aqui a gente tem um vírus, representando também um outro grupo, só que os vírus, eles não são micro-organismos, né? Nós vamos falar disso depois. Então, qual o significado da palavra microbiologia? Micro, pequeno, né? Microscópico, bio, vida, logia, estudo. Então, é o estudo da vida microscópica. Dentro da disciplina de microbiologia, aqui, nós vamos estudar basicamente os fungos, as bactérias e os vírus. As algas nós não vamos estudar, e os parasitos nós estudamos no semestre passado. E qual a importância desses micro-organismos na nossa vida? Para que eles servem? Bom, eles servem para muita coisa, né? Quando nós falamos em saúde, nós falamos de micro-organismos não só em relação à produção de doenças, mas também à cura delas, né? Nós temos vários micro-organismos que produzem medicamentos. Eu não sei se vocês assistiram o Fantástico. Assistiram? Alguém assistiu o Fantástico nesse domingo? Teve uma reportagem nesse domingo sobre
no Fantástico, que mostrou alguns pesquisadores buscando, aqui até tem uma reportagem assim, grupo busca micróbios na Antártida que purifiquem esgotos urbanos. Então, mostrou essa reportagem no Fantástico de cientistas que vão para lugares diversos buscar micro-organismos que produzam proteínas, enzimas ou, enfim, moléculas que possam agir em algumas doenças, como, por exemplo, o câncer, como o diabetes, como pressão alta, enfim. A diversidade microbiana no... O pessoal está conversando ali, me atrapalhei. A diversidade microbiana, por exemplo, no fundo dos oceanos, na nossa Mata Atlântica, né? É muito grande. E, obviamente, se a diversidade é grande, a gente tem também muitos e muitos tipos de substâncias diferentes que podem ser extraídas delas, dessa vida microbiana. Então, em qualquer um desses ambientes aqui, quer dizer, dessas áreas aqui, podemos usar dessa característica da diversidade microbiana para sempre a gente ter uma vantagem disso, né? Então, na saúde, ou os micro-organismos podem estar relacionados à produção de doença, ou à produção de medicamentos, né? Na indústria, então, tem lá a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, quer dizer, muitos alimentos são produzidos à base de micro-organismos, e aqueles que não são produzidos à base de micro-organismos, ainda assim, a indústria precisa pensar em microbiologia. Por quê? Se vai ser produzido um alimento, esse alimento precisa ter uma durabilidade, né? Ele precisa chegar até o consumidor, desde o produtor, e esse espaço entre o alimento ser produzido e consumido, ele, quanto maior for, melhor, né? Quanto maior for o tempo de validade desse produto, melhor. E o que determina esse tempo de validade? Ele não pode estragar. O alimento precisa ficar inócuo à saúde humana. Quer dizer, então, eu preciso que, ao longo desse período, os micro-organismos não se proliferem nesse alimento. Então, por exemplo, o que a gente faz para que a carne não se estrague entre a produção e o consumo? Qual a medida de prevenção que se usa? Pensem, como vocês compram a carne? Congelada? Pode falar, Ana. Não, eu ia falar a mesma coisa, congelada. Tá bom, isso aí. Às vezes, ela é vendida quando resfriada, ela tem um tempo de vida menor, né? A gente chama isso de shelf life. Ela tem um shelf life menor. Quando congelada, esse tempo de prateleira, essa vida de prateleira aumenta um pouco. E ainda existem outras formas agora que se está fazendo, que é mudar a atmosfera, então embalar uma carne a vácuo, né? A embalagem é muito importante. Essa embalagem, ela precisa também ser, não pode ser muito porosa para que os micro-organismos não entrem. Fala, Tiago. Salgar a carne também conta, professora? Uhum. A salga é um método de conservação bem importante, que foi muito utilizada há bastante tempo atrás, né? Hoje ela é usada mais como uma iguaria quase do que um método de conservação, né? Quer dizer, se usa para fazer o charque, o próprio salame, né? O salame ou a linguiça também são usados condimentos que fazem essa conservação. Então, congelamento, resfriamento, a salga, mudança de atmosfera, então retirada do oxigênio, são formas que a indústria encontrou para conservar esse alimento. Outros alimentos, por exemplo, milho verde. O que se faz para conservar o milho verde? O sódio contido na água, não é? Naquela água que vem enlatado. O sódio, mais uma coisa importante também que se faz. Falei do milho verde, mas de qualquer enlatado.
secagem, salmoura também. São técnicas que se usa. Mas quando se aquece o produto, se faz uma pasteurização. Qual é o intuito da pasteurização? Eliminar os micro-organismos contaminantes, né? Para que, a partir de então, não... Aí você pasteuriza, depois faz o que a gente chama de apertização, quer dizer, faz um fechamento hermético, a esterilização, que seria um tipo de pasteurização, né? Aí faz um fechamento hermético daquela embalagem, que é o caso dos vidros de compota, por exemplo, né? E aí, então, o que foi morto ali dentro, quer dizer, todos os micro-organismos que estavam ali dentro foram mortos e não tem mais como crescer micro-organismo, então. E aí a gente tem uma vida de prateleira maior, né? Um tempo maior de durabilidade daquele alimento. Outra coisa que eu lembrei, compota. Qual é o método de conservação ou por que as compotas são tão doces? Por causa da saturação de açúcar. Isso aí. O objetivo aí é colocar açúcar não para deixar doce a fruta, porque a fruta já é doce, né? O objetivo é colocar açúcar, porque o açúcar vai impedir o crescimento de micro-organismos também, com o mesmo efeito do sal, né? Retirar a água, absorver a água e deixar aquele alimento sem água para os micro-organismos crescerem. Deixa eu pensar uma outra estratégia que a indústria usa, que determina o tipo de alimento que nós comemos, cujo objetivo é conservação. Quando se fala em conservação, é não deixar micro-organismo crescer. Quem define isso são as pessoas que estudam microbiologia, né? Que fazem microbiologia de alimentos. Deixa eu pensar num outro alimento que precisa de transformação. Alguém tem alguma ideia de outro alimento? Agora me fugiu. O branqueamento, na verdade, o branqueamento, ele é mais utilizado não tanto para microbiologia, ele é utilizado para retirar, como se chama? Debris de frutas, né? Tipo assim, no suco, por exemplo. É um pouquinho diferente, o objetivo aí não é. Embora a temperatura alta utilizada no branqueamento também possa servir como um processo de pasteurização. Bom, agora eu não consigo me lembrar de outra coisa que é utilizado na indústria para conservação, mas sempre com esse intuito, né? E o branqueamento também ele é utilizado para inativar enzimas, né? Para não ter degradação enzimática do alimento, então é um pouquinho diferente. Criopreservação, isso é criopreservação, que é preservação em congelamento, né? Em temperaturas ultra baixas, também é uma forma de conservação. Outra coisa. Será que, por exemplo, como a aplicabilidade de ozônio está muito grande, será que a indústria alimentícia já está utilizando ozônio? Já. Principalmente em frutas. Em frutas, para exportação, principalmente, né? Sim, ozônio, radiação também. O que era mais? A radiação é uma das tecnologias mais modernas em termos de conservação dos alimentos. E até a foto, né, professora? Tem a foto também. Eu não entendi, desculpa. Tem por luzes. Essa aí é a radiação. A radiação? É uma luz ultravioleta. E essa luz ultravioleta, ela emite com um comprimento de onda específico, né? E ela é capaz de eliminar os micro-organismos da superfície, porque nem todos os alimentos podem passar por processo de salga, por processo de desidratação por açúcar, desidratação mesmo, né? Ou não pode passar por cozimento, aquecimento. Então, alternativas precisam ser descobertas para esse tipo de tratamento. Imaginem que se a gente cozinhar uma laranja, não vai dar, né? Mas como se exporta ou como se transporta uma fruta para evitar ao máximo a perda, né, por biodecomposição. Sabe que 40% do alimento produzido no nosso país é perdido durante o processo de transporte. Isso envolta numa perda econômica muito grande.
Então, quanto melhor for o processo de conservação, melhor para o produtor, melhor para a economia como um todo. Então, essa questão da radiação e da ultravioleta ainda é um processo caro, mas já está sendo bastante utilizado, principalmente para esses frutas e legumes de exportação, né? Porque ele acaba eliminando os micro-organismos de superfície. Bom, a agricultura, a riqueza nutricional, né, do solo também é determinada pela qualidade microbiológica desse solo. Tanto que hoje existe uma área muito importante de estudo que é microbiota do solo. Se faz um estudo de qual é ou quais são os micro-organismos presentes naquele solo para se saber como enriquecer esse solo, porque os micro-organismos vão fazer a decomposição da matéria orgânica, devolver nutrientes para o solo, eles fazem a ciclagem de nutrientes. Fósforo, potássio, sódio, magnésio, enfim. Todos os nutrientes que a planta precisa retirar do solo são devolvidos ao solo pelo processo de decomposição. Quanto mais rico for esse solo em termos de micro-organismos decompositores, mais rico em nutrientes vai ser esse solo também. Existe uma área muito nova mais ou menos, mas que é tá bem promissora agora, que é a do controle biológico na agricultura. Então, o que acontece? Os produtores agrícolas, eles fazem essa análise microbiológica do solo, estudam a microbiota do solo, e aí devolvem para o solo esses micro-organismos necessários. Além disso, controle de pragas, controle de fungos também, né? Através de micro-organismos que combatem aqueles. Porque imaginem vocês que os micro-organismos que estão no ambiente normal, eles competem entre si por nutrientes, por espaço. E com essa competição, eles produzem coisas, porque eles não têm braço e nem perna para, né? Combater o inimigo desse jeito. Como que eles combatem o inimigo para conseguir o seu espaço e os seus nutrientes? Produzindo moléculas. As armas dos micro-organismos são moléculas, são substâncias químicas que eles produzem que combatem o outro micro-organismo vizinho. E aí, eles vão conseguir, então, o seu espaço e os seus nutrientes. E essa característica, ou essa capacidade de produção de outros micro-organismos, de outras moléculas, que é utilizada pela indústria farmacêutica, pela indústria da própria agricultura, né? É igual os tococinóis nas plantas, né, professora? Assim, sim, exatamente. Bom, consegui convencer vocês de que os micro-organismos são importantes na nossa vida? Sim, prof. Tem uma coisa que eu preciso que vocês consigam entender, e eu quero que me acompanhem agora no meu raciocínio. Vamos pensar numa coisa simples que é a glicose, tá? Eu como um pão. Qual o objetivo nutricional que eu tenho de comer esse pão? É quebrar o amido do pão em glicose, certo? E essa glicose vai produzir energia nas minhas células, concordam? Sim. Como isso chega em todas as células do meu corpo? Qual o caminho que essa glicose vai fazer? Eu vou ingerir essa glicose, eu vou ingerir esse pão vai ser primeiro digerido, depois ele vai ser quebrado em glicose, e aí vai atravessar a parede do meu intestino, chegando até a minha circulação sanguínea, e através do sangue ele vai chegar em todas as células e vai entrar na célula de insulina. Exatamente. Mas o caminho é esse, né? Isso significa o quê? Que tudo que nós comemos, assim como a glicose, tudo que nós comemos vai sair do nosso intestino, chega na nossa circulação e chega em todas as nossas células, concordam? Sim. Se eu precisar de um aminoácido, de que forma esse aminoácido vai chegar na ponta do meu dedo? Por esse caminho.
Vai para o meu intestino, sangue, ponta do dedo. Uma vitamina, intestino, sangue, ponta do dedo. Tudo aí, tudo desse jeito. Então, todos os componentes que dão origem ao meu corpo passam pelo meu intestino. Não tem como não passar, né? Se eu não comer, eu não cresço. A matéria propriamente vem da alimentação. Agora vocês imaginem que dentro desse intestino nós temos milhões e milhões de bactérias. Estão imaginando? Uhum. Cada uma dessas bactérias faz um metabolismo, quer dizer, pega essa glicose e faz tudo aquilo que a Nilce ensinou para vocês. Tudo transforma nisso, transforma nisso, transforma nisso, transforma naquilo e joga aquilo para o nosso sangue e leva para o nosso corpo. Cada uma das 1000 bactérias ou das milhões de bactérias que estão ali faz uma transformação metabólica, produz um produto diferente e libera para o nosso sangue e interfere com todo o funcionamento do nosso organismo. Isso significa que, a depender de qual é a microbiota intestinal, e isso é bem importante para vocês como nutricionista, a depender de qual é a minha microbiota intestinal, eu posso ter uma constituição corporal ou outra. Então, se a gente juntar duas informações importantes, que é microbiota intestinal com qualidade de alimentação, e a gente dá nome bonito para isso, que é probiótico e pré-biótico, se a gente juntar essas duas condições e essas duas condições forem adequadas, eu vou ter uma fisiologia, ou, claro, que depende dessas moléculas, né? Eu vou ter uma fisiologia diferente de um grupo de pessoas que tem uma microbiota não adequada com uma alimentação não adequada, certo? Essa é uma outra área dentro da nutrição que também está ganhando muita força. Existem, inclusive, hoje em dia, exames que definem ou determinam qual é a microbiota intestinal de cada indivíduo para fazer, como eu expliquei antes do solo, fazer isso também com a gente. No momento que você sabe, a minha microbiota é composta por tal e tal e tal e tal micro-organismo. Isso significa que falta tal e tal e tal e tal micro-organismo, que é importante para o meu metabolismo. Então, você faz uma reposição, existem várias técnicas de reposição. Existe uma técnica, inclusive, que se chama transfecção fecal. Já ouviram falar disso? Já. É um transplante de fezes. Quer dizer, fezes de pessoas saudáveis podem ser transplantados para pessoas com um intestino não saudável. Desse modo, aquela pessoa que tem um intestino não saudável pode recolonizar com uma microbiota saudável. E, obviamente, a partir de então, essa pessoa precisa ter uma alimentação que alimente essas bactérias ou esses micro-organismos saudáveis. Que é o que a gente chama dos pré-bióticos, né? Que são alimentos que alimentam as bactérias. Então, o nosso intestino, a qualidade de microbiota do nosso intestino, a gente vai estudar isso mais para frente, ela define uma série de condição na nossa saúde. Tem vários trabalhos que relacionam a microbiota intestinal com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, por exemplo. Tem vários artigos que definem ou que relacionam microbiota intestinal com obesidade, com doenças metabólicas como diabetes, pressão alta. Então, todas essas condições, ou em outras também, a ansiedade, depressão, porque essas bactérias podem produzir moléculas que interferem com o funcionamento normal dos neurotransmissores, liberação, produção de neurotransmissores, e isso afeta a nossa condição de saúde como um todo. Então, essa é uma área bem importante para a gente estudar também. Principalmente dentro da nutrição, né, nesse caso. Cadê a aula? Tá aqui. Então, vamos voltar aqui para a gente saber um pouquinho como a gente deve se referir aos micro-organismos. Então, lá em 1735, esse cara aqui, Carlos Linnaeus, definiu uma forma de se escrever o nome dos na verdade, o nome de todos os seres vivos, né? Ele definiu que o nome precisa ser escrito com
estão enxergando aqui? Uma primeira palavra que vai definir o gênero e uma segunda que vai definir a espécie. Então, por exemplo, a gente tem aqui Salmonella typhimurium. Salmonella é um gênero e existem várias espécies de salmonella, nem todas são patogênicas, nem todas causam doenças. Algumas sim, algumas não. O que define a que causa doença, ou o que vai dizer que causa doença, é o sobrenome dela. Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Salmonella... Me esqueci outro nome agora, para dizer para vocês, não lembro. Mas, enfim, existem várias espécies de um mesmo gênero. Sempre o nome deve ser escrito assim. A primeira, ou o nome do gênero, inicia com letra maiúscula e o nome da espécie com letra minúscula. Prestaram atenção? Não escrevam errado. O nome do gênero é escrito com letra maiúscula, o nome da espécie é escrito com letra minúscula. Se for escrito em digital, sempre tem que ser em itálico, e se for escrito à mão, tem que sempre ser sublinhado esse nome. Então, a forma de escrever o nome do micro-organismo é assim. E quando a gente vai ler sempre desse jeito. Gênero e espécie. Um outro exemplo, por exemplo, é Mycobacterium. Mycobacterium é um gênero. Existe várias espécies, mas duas importantes que vocês podem conhecer. Mycobacterium tuberculosis, é a bactéria que causa tuberculose. Mycobacterium lepre, é a bactéria que causa hanseníase. Então, é o mesmo gênero, tem muitas características em comum, mas algumas diferenciam as duas espécies, ok? E causam doenças diferentes. Aqui tem alguns nomes, ó. Staphylococcus aureus. Staphylococcus, gênero. Aureus, espécie. Staphylococcus epidermidis. Gênero, espécie. Letra maiúscula, letra minúscula. Essas duas bactérias são do mesmo gênero, entretanto, a espécie aureus está muito mais relacionada a condições de infecção hospitalar, intoxicação alimentar, do que Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis é uma bactéria que faz parte da microbiota natural da pele. Todos nós temos. 100% das pessoas têm Staphylococcus epidermidis, constituindo a sua pele. Nem todo mundo tem Staphylococcus aureus. E quando nós já escrevemos uma vez o nome dessa bactéria, numa segunda vez que vamos escrever, podemos abreviar o gênero. Colocar só S. aureus. Está em itálico. Se fosse escrito à mão, estaria sublinhado. Aqui outra bactéria que também é do mesmo gênero, mas causa doenças bem diferentes. Clostridium tetani é a bactéria causadora do tétano. A presença dessa bactéria no nosso organismo causa uma doença que provoca um espasmo muscular, uma contração muscular involuntária, e se não for tratada, normalmente com um antissoro, esse espasmo ou essa contração, quando acontece com os órgãos vitais, como, por exemplo, musculatura do coração, o diafragma, que comprime o pulmão, é fatal. Já o Clostridium botulinum é do mesmo gênero, espécie diferente, é carregado, é veiculado por alimentos, né? E causa uma doença conhecida como botulismo. Também pode ser fatal quando não tratada adequadamente no tempo certo, mas provoca, embora seja o mesmo gênero, ela provoca o efeito inverso do Clostridium tetani. O Clostridium tetani provoca espasmo ou contração muscular, tanto da musculatura lisa quanto da musculatura esquelética, né? Quer dizer, tanto da musculatura que faz parte dos órgãos internos, aquelas involuntárias, como que a gente não controla, quanto da musculatura esquelética, que é essa que a gente controla. Já o Clostridium botulino também provoca modificação na musculatura, só que ao invés de provocar espasmo, provoca relaxamento. Então, a musculatura esquelética relaxa, os músculos que a gente controla relaxam, mas se esse relaxamento acontecer na musculatura, como, por exemplo, coração, diafragma, que controla órgãos vitais,
Imagina o coração relaxado sem bater. Pronto, a pessoa acaba falecendo por isso. O Clostridium botulinum, ele produz uma toxina, que é o Botox, que é utilizada. Então, quando alguém ingere, essa toxina é produzida dentro do corpo, pode provocar o botulismo, né? Provoca o botulismo, mas pode ser utilizada também na medicina. Tanto na área estética, né? Para relaxamento muscular. Então, as mulheres usam para não contrair a musculatura, né? Não fazer ruga. A musculatura de onde esse botox, essa toxina é colocada, essa musculatura não contrai, e aí a pessoa não faz, eu inclusive tenho que botar um pouquinho, né? A pessoa não faz ruga, essas rugas assim não aparecem, porque essa musculatura está relaxada. Mas além da medicina estética, também essa toxina é utilizada na medicina, por exemplo, quando acontecem espasmos musculares, que tem várias doenças que provocam espasmos musculares constantes, né, que a pessoa fica toda encolhida assim. Então, nessa musculatura é utilizado o Botox e essa musculatura relaxa. Isso evita uma série de problemas relacionados principalmente à dor. Imagine o quanto esse paciente não vai gastar. Só que não deve ser muito utilizado pelo valor, né, professora? Mas tu sabe que tem várias doenças que eu até nem imaginava mesmo que fosse tanto, mas eu não sei te dizer o valor, tá? O mais comum para usar Botox, assim, para doença, digamos assim, é para hiperidrose, que usa uma quantidade igual aplica no rosto, sabe? É utilizado como unidade. Sim, para suor, né? Só que imagine, para quem tem espasmo, utiliza Botox, fica carinho. É subsidiado pelo governo, né? Uma pessoa mesmo não vai ter condição de pagar isso tudo. Porque, sei lá... O governo o governo banca, porque tem outras classes de medicamentos que poderiam ser utilizados para espasmo, porque o Botox fica muito caro, professor. A ampola mais barata de Botox, digamos assim, ela é R$ 1.500. A ampola mais... Né? Por isso que eu tô enrugada, não tô esfichada. Se fosse um pouquinho mais barato, a gente vivia de Botox o tempo inteiro, né? Realmente é um tratamento caro, mas fazem, né? Tipo, para quem tem também bruxismo, se relaxa a musculatura do rosto, né? Para evitar a contração durante a noite. Enfim, né? Temos aqui, então, a forma de se escrever o nome dos micro-organismos, independente de qual, se for uma bactéria, um fungo, enfim. A qual grupo esses micro-organismos pertencem? Se a gente falar em bactéria, vegetal, mineral ou animal? Nenhum, né? Isso daqui era lá em 1700, mais ou menos. Carl Linnaeus, aquele cara que eu falei para vocês, que estabeleceu a nomenclatura de todos os seres vivos, ele também, na época, dividia os seres vivos em, ou ele é um vegetal, que é um ser vivo que cresce, mas que não se move, ou ele é um mineral, que então não cresce e não passa por transformações ao longo da vida, ou ele é um animal, que além de ser um ser vivo que passa por transformações ao longo da vida, é capaz de se mover. Então, antigamente, tudo era classificado dentro de um desses três grupos. Antigamente, em 1700, meados de 1700. Entretanto, nessa época, nem sequer existia um microscópio, né? Então, nem se sabia que existiam os micro-organismos. Hoje, ao longo do tempo, outras propostas de classificação foram feitas e a proposta de classificação de hoje é essa daqui, ó. Essa daqui era anteriormente, tá? A forma de classificação até 2015 era dividida, então, em domínios, onde todos os seres vivos eram divididos em domínio bactéria, onde imaginem que existia um domínio só para as bactérias, eram formados por seres procariontes, todos esses seres eram procariontes. As arqueobactérias são bactérias também, só que são bactérias primitivas, e elas também são procariontes.
e todos os outros seres vivos eucariontes estariam em um domínio, que então iria desde os protozoários até nós, né? Animais e humanos, enfim, aqui. Até o reino animário. Até 2015. Em 2015, então, houve uma convenção de todos os taxonomistas, ou da maioria dos taxonomistas do mundo todo, e nessa convenção foi reorganizado a classificação dos seres vivos nesses dois grandes grupos, chamados de super-reino. Então, se vocês forem olhar nos livros, mesmo nos livros de microbiologia, essa classificação ainda não foi acrescentada, porque as edições demoram para ser lançadas, né? Mas hoje, então, a classificação dos seres vivos é em super-reino procariótico, onde estão todos os seres vivos procariontes, incluindo as arqueia e as bactérias, e o super-reino eucariótico. Então, vão estar todos os reinos, que são protozoa, cromista, fungo, planta e animário. Então, aqui, nós vamos estudar basicamente nesse semestre esse super-reino procariótico, e especificamente as bactérias. Vamos falar um pouquinho também sobre o reino fungo, sobre os micro-organismos que estão aqui. Então, para a gente mais ou menos se localizar, essa seria a árvore da vida, que nós chamamos, né? Onde tem essa classificação filogenética, que não é mais uma classificação só por características morfológicas, né? Não é só uma classificação por aquelas características que podem ser vistas, como fazia-se lá em 1700. Olha, vê se mexe ou não se mexe. Não. Hoje se faz, além de uma classificação morfológica, olhando as características estruturais, também se faz uma classificação ou uma identificação, uma aproximação genética, por evolução. Qual grupo é evolutivamente mais próximo de qual grupo? Então, assim se constrói essa árvore filogenética, que se chama, que envolve essas características estruturais, fisiológicas, bioquímicas e genéticas também. E os vírus? Onde estão os vírus aqui? Não estão, né? Por quê? Porque os vírus, eles, dentro dessa classificação, não foram colocados como seres vivos. Eles ainda estão naquele limbo. Ainda existe uma discussão entre os cientistas, taxonomistas, né, que são quem de fato estudam a classificação dos seres vivos, se os vírus podem ou não ser considerados seres vivos. Na maioria deles, ou a maioria dos cientistas, que é a minha opinião também, os vírus só são partículas infecciosas, porque eles não são capazes de se reproduzir sozinhos, eles precisam de uma célula hospedeira para aí manifestarem aquelas características de ser vivo, que é a capacidade de metabolismo, que é a capacidade de reprodução. Eles não são capazes de se reproduzir e nem de metabolizar nada como uma partícula somente, só quando invadirem uma célula. Então, aqui está a classificação, tem esse site que é do Catálogo da Vida, né? Então, tem aqui uma classificação de julho de 2017, e ele mostra a quantidade de espécies identificadas de cada um desses reinos, né, desses grupos. Se vocês forem lá, isso já deve ter mudado. Nossa senhora, que eu não atualizei isso aqui. Mas, enfim, 2017, ou é 2019, não me lembro porque que tá só de 2017. Bom, enfim, aqui tem o número de espécies que já foram identificadas, catalogadas de cada um desses grupos. Vou entrar no site. Vamos ver se vai entrar. Ah, vocês não estão enxergando, né? Ah, Fê, por que não aparece? Aqui.
Esse é o site, então. Ó, ele vai mostrar para vocês de cada um. Eu não vou entrar em cada um, tá? Mas ele mostra para a gente o número de grupos, né, de espécies de cada um. Vou ver se tem aqui. Tem 9. Não, isso aqui não está certo. Alguma coisa errada não está certo. 9.980 espécies. Bom, qualquer espécie, qualquer grupo de micro-organismo que a gente queira saber sobre, aqui a gente consegue encontrar a descrição e quem descreveu, onde descreveu, enfim, todas as informações sobre ele a gente encontra aqui. Deixa eu ver o que vocês estão vendo agora. Isso aqui. Ok, esse é então o tal do catálogo da vida. Vocês, na verdade, não vão usar muito isso quem usa bastante é o pessoal da Bio, né? De saber sobre as espécies e os tipos de micro-organismos. Bom, e de onde surgiram os micro-organismos, então? Como eu falei para vocês, são os seres vivos mais antigos habitantes do nosso planeta. Existem, inclusive, algumas teorias que mostram ou que trazem informações de que foram encontrados micro-organismos também em outros planetas. Existe uma teoria que a gente chama de panspermia cósmica, que sugere que a vida no nosso planeta tenha vindo de outro planeta na forma de um micro-organismo. Evolutivamente falando, se sabe, existem algumas evidências de que o primeiro ser vivo foi uma bactéria, que nós chamamos de Luca, que é um ancestral comum a todos os seres vivos, e este ser vivo, então, seria um procarionte. E esse procarionte, ou a partir deste procarionte, todas as outras formas de vida foram surgindo no nosso planeta. Através de erros e acertos, né, da evolução, das mutações, das modificações no sistema genético de cada uma dessas células, a partir das pressões ambientais. Então, por exemplo, tinha lá uma célula X que fazia um tipo de metabolismo, a constituição da atmosfera terrestre modificou, essa célula também sofreu uma pressão, modificou o seu material genético, começou a metabolizar diferente, e a partir de então, um novo grupo de ser vivo foi surgindo a partir dali. Então, existem muitas evidências que comprovam essa teoria da evolução a partir dessa Luca, né, que é essa célula ancestral comum. Aqui tem uma ideia de que se o mundo fosse dividido em um ano, 12 meses, o primeiro organismo vivo, unicelular e procarionte, teria surgido no mês de março, e os humanos teriam surgido somente no final do mês de dezembro. Então, nós estamos aqui há muito pouco tempo, se comparado ao tempo em que, no nosso caso aqui, a ideia é mostrar os micro-organismos, né? Se comparado ao tempo que as bactérias estão aqui passando por todas as transformações que a Terra sofreu. Desde lá onde teve a origem do planeta, onde a gente tinha, não sei se vocês lembram, já leram sobre isso, que a gente teve toda aquela questão do resfriamento da Terra, né? De que antes a gente era uma bola de fogo. E a crosta terrestre foi resfriando, dentro ainda a gente continua sendo, né, de lava vulcânica, que é o que a gente enxerga. Então, todas essas modificações que a Terra foi sofrendo ao longo de todos esses milhões de anos, os micro-organismos, as bactérias, principalmente, se mantiveram como grupo habitante desse planeta. Provavelmente, se nós vamos nos extinguir ao longo dos próximos
milhares, milhões de anos, não sei, e as bactérias vão continuar aqui, talvez um pouco diferente, e é por isso, e é por conta de toda essa capacidade de transformação que elas têm, é que existe hoje toda essa variação de micro-organismos resistentes a antibióticos, por exemplo, micro-organismos patogênicos que surgem e não existiam antes. Isso não é uma coisa de castigo divino, isso é evolução. Os próprios vírus, as próprias variantes da Covid, né, do coronavírus, também é uma lógica evolutiva de que todos os seres vivos vão se modificando ao longo da sua existência na tentativa de se adaptar. Se a gente pensasse no coronavírus como, evolutivamente falando, qual seria o melhor final para essa história? Coronavírus, se adaptar aos humanos, se replicar, não causar mal para ninguém. Quanto mais capacidade de conviver com outra espécie, de simbiose esse organismo tiver, de convivência mútua sem causar nenhum dano, maior é a garantia de que aquela espécie vai se preservar ao longo dos próximos bilhões de anos. Quando uma espécie agride muito a espécie do seu hospedeiro, a chance da espécie, tanto do hospedeiro quanto do hóspede se extinguirem é muito grande, né? Quanto mais próximo eles conseguirem conviver, melhor para as duas espécies. Então, o bom seria, ou o certo seria, assim como, por exemplo, o vírus influenza. O vírus influenza aprendeu a conviver com a gente muito bem. E hoje nós temos o influenza, ele se replica, a gente fica com uma gripezinha, a gripezinha passa, a gente ano que vem tem nova gripezinha e o vírus continua ali, bonito, e sobrevivendo aos nossos medicamentos, né? Tudo tranquilo. Agora, quando ele começa a agredir demais a gente, aí a gente passa a ter problemas. Vocês já jogaram Plague? Plugin? Não. Já, prof, já. Ah, eu vou colocar, Breno, você já jogou? É muito legal, né? E isso aí, e ele mostra mais ou menos essa estratégia. Matou o planeta todo também. Não perdi nenhum até agora. Ele mostra, né? É legal para a gente entender como um micro-organismo pode avançar, né? Quer dizer, se proliferar muito. Só que no caso do plugin, quando a gente ganha, na verdade, o micro-organismo perde. Porque no momento que o planeta todo é dizimado, ele não tem mais como sobreviver ali, né? E aí ele acaba morrendo também. Então, evolutivamente, o final do plugin sendo ganho está perdendo, na verdade. Porque ele acabou dizimando com a população mundial inteira, mas também dizima com ele também, né? Então, não é uma vantagem evolutiva um micro-organismo ser capaz de detonar com o seu hospedeiro. A vantagem é ele conviver com seu hospedeiro da melhor forma possível. Lembram do semestre passado, quando a gente falava da tênia? A gente convive com a nossa tênia. Quer dizer que não precisa matar ela. Se ela nos causasse danos muito rápido, causasse sintomas, né? Enfim, danos à nossa saúde rapidamente, nem sequer sobreviveria, porque a gente iria lá, tomaria um medicamento, ela seria eliminada e pronto. Então, a estratégia para que o micro-organismo ultrapasse centenas e centenas de anos e espalhe, né, os seus genes, que é o objetivo de qualquer ser vivo, espalhar seus genes, é não causar dano ao seu hospedeiro. E é o que nós estamos fazendo o contrário, né? Nós estamos terminando com o nosso mundo, porque daqui a um tempo o nosso mundo acabou, quando o mundo acabar, nós acabamos também. É uma questão de sobrevivência de espécie. Bom, então, tem toda... Eu não vou falar isso tudo para vocês aqui, mas, assim, existe várias teorias, né, que mostram um pouquinho sobre essa origem, então, que mostra aqui que o primeiro fóssil de micro-organismo, que está nesses estromatólitos aqui, ele foi encontrado com data de 3,5 bilhões de anos atrás. Aqui no Brasil, eles são assim, ó, isso daqui são os micro-organismos presentes nesses estromatólitos, são como se fossem
fósseis, né, pedras, assim, impregnadas com esses micro-organismos. E eles têm essa estrutura aqui, ó, enfim, essa estrutura aqui parece um bacilo. Aqui no Brasil, a gente encontra estromatólito nessa região. Aqui tem os lugares onde eles foram registrados, só nesses lugares foram registrados, talvez não porque só nesses lugares existam, e sim porque só nesses lugares foram pesquisados e encontrados, né? Talvez se procurar por outros locais também, eles possam ser encontrados. Opa. Bom, então, aqui a ideia era só mostrar para vocês que a idade das bactérias na Terra é mais ou menos essa, e a partir de todo esse tempo, ou considerando toda essa linha de tempo aqui, nós temos um processo evolutivo, e sempre uma coisa bem importante que a gente tem que entender é que sempre que a gente fala em evolução, a gente não está falando em melhoria. Evolução se refere a uma modificação. Um ser vivo ou uma mutação, uma mudança genética pode evoluir de modo que aquela espécie se extingua, né? Uma evolução é uma mudança. Quando se fala em evolução, se fala em mudança, não necessariamente mudança para melhor. As bactérias evoluíram, quer dizer, elas mudaram ao longo do tempo, não melhoraram. Quando a gente fala assim, eu sou uma pessoa evoluída, parece que eu estou falando que eu sou uma pessoa melhor. Não, eu sou uma pessoa diferente, talvez, mas não melhor. O significado da evolução não é melhoria. Isso seja o termo da palavra, na verdade, né? A palavra evolução, biologicamente falando, não é melhoria, é modificação. Então, ao longo desses milhões de anos, a evolução modificou esses micro-organismos e eles foram ficando diferentes, não necessariamente melhores, né? Bom, essa imagem é uma imagem que eu gosto muito de mostrar. Se vocês tivessem aula presencial, seria isso que nós veríamos no laboratório. A nossa primeira aula prática sempre é uma lâmina da mucosa bucal. A gente faz uma lâmina, raspa com um palito de picolé a mucosa da bochecha ou da língua, esfrega isso em uma lâmina de vidro e depois nós coramos com um corante, que aqui no caso é um azul de metileno. Esse corante, ele vai corar o citoplasma dessa célula, que está aqui em roxinho, né, um roxinho mais claro. O núcleo dessa célula, ele cora numa cor, um azul mais escuro, ele é um corante básico, então ele se liga às substâncias ácidas da célula, de modo que o núcleo, por ter ácidos nucleicos, né, por ter ácidos nucleicos, se liga a uma quantidade maior desse corante, então ele fica com uma coloração azul mais intensa. E as bactérias aqui também têm uma carga negativa na sua parede celular e por isso se coram mais fortemente com o corante azul de metileno, que é básico. Então, e o que cora o citoplasma são, proteínas com carga ácida também. Então, o corante acaba se prendendo a essas proteínas, mas como elas são diluídas em uma solução aquosa, a cor fica um pouco mais suave, né? Fica mais transparente um pouco. Mas a ideia de mostrar isso para vocês é a proporção do tamanho. Conseguem perceber que essas bactérias aqui, ó, aqui tem duas bactérias, aqui tem uma só, elas estão presas na superfície, na membrana dessa célula, elas não estão dentro da célula. A maioria das bactérias se prende na superfície dos tecidos, na superfície da célula. E uma bactéria, uma célula, e aqui a gente está vendo uma célula como se fosse um ovo, né, achatado, um ovo frito. Na verdade, uma célula nunca é um ovo frito, ela tem uma estrutura tridimensional, né? Tem uma estrutura que aqui dentro dela vai estar cheio de coisas, como se fosse qualquer coisa que a gente enxerga achatado, mas na verdade é tridimensional. Então, no entorno do citoplasma de toda essa célula, nós vamos ter bactérias aderidas. Se nós pensarmos que nessa membrana toda coberta por bactérias,
Quantas mil bactérias nós poderíamos ter em uma única célula, na superfície de uma única célula? Normalmente a gente diz que essa é uma célula da mucosa, né? Então, também lembrando que cada célula tem um tamanho diferente dentro do nosso corpo, nem todas têm o mesmo tamanho. Mas essa célula da mucosa, ela é mais de 1000 vezes maior do que uma bactéria. Pensando sempre nessa estrutura tridimensional, né? Nessa estrutura em que também a bactéria não é um negócio achatado. Essa é a proporção de tamanho. Entretanto, mesmo tendo um tamanho muito menor, ela é capaz de causar tantas modificações. Uma bactéria presa na superfície dessa célula, uma só, quer dizer, uma andorinha só não faz verão, né? Mas algumas delas podem fazer com que essa bactéria, com que essa célula perca toda a sua função dentro desse tecido. Por exemplo, aqui a gente está falando de novo de bactéria, mas vamos falar do vírus agora que se eu aumentar o tamanho dessa bactéria aqui e deixar ela proporcional ao tamanho dessa célula aqui, o vírus vai ser menor do que é essa proporção da bactéria. Não tem como eu enxergar aqui, né? Mas porque a bactéria eu consigo enxergar no microscópio, o vírus não. Mas o vírus, ele é mais 1000 vezes menor do que a bactéria. Então, eu não consigo enxergar no microscópio. Agora, vocês imaginem, pensem aqui comigo. Isso é uma célula da mucosa bucal. Se eu pensar em retirar uma célula do meu nariz, da minha narina, da mucosa do nariz, ela é igual a essa daí, a mesma estrutura. Agora, vocês imaginem o tamanho do coronavírus, que é 1000 vezes menor que essa bactéria. Imaginaram? Fizeram o desenho aí na cabeça de vocês? Fechem os olhos e imaginem. A mucosa do teu nariz, o tamanho que é uma bactéria, e agora imaginem o tamanho que é um vírus. Vocês chegaram aqui na minha sala e eu tô com Covid. E eu joguei um monte de coronavírus para fora. Vocês imaginem que esse vírus ficou em suspensão no ar junto com as partículas da minha gotícula de saliva, entraram e conseguiram se ligar num receptor especificamente que estava na membrana dessa célula. Conseguem imaginar o azar que a pessoa tem? É um azar, né? Porque olha o tamanho do vírus. Pensem no tamanho do receptor, que é um esquema tipo chave-fechadura, assim, como se o vírus fosse a chave e o receptor fosse a fechadura. Eles tiveram que se encontrar e teve que dar certo uma coisa na outra para conseguir causar uma infecção. Mas a proporção de tamanho é essa. Uma célula da mucosa, o tamanho de uma bactéria, e 1000 vezes menor ainda é um vírus. A gente não consegue nem ver no microscópio. Só é possível ver em microscopia eletrônica, que tem um aumento um alcance muito maior. Aumenta muito mais, mas tem uma resolução muito melhor. Quer dizer, consegue separar 2 pontinhos muito mais nitidamente do que esses nossos microscópios aqui. Ok? Tem alguma dúvida? Até aqui? Tranquilo, professora. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Então, eu vou começar a outra parte só semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre... Apesar que dá para eu falar aqui sobre as áreas, né? Aqui tem uma classificação de áreas dentro da microbiologia, tá? A microbiologia, ela pode ser dividida em 2 grandes áreas, que é microbiologia básica, que é, então, quando a gente faz pesquisa que dá resultados para ser usado por outros grupos, ou a microbiologia aplicada. Então, a microbiologia básica, ela vai estudar basicamente essas áreas aqui. Cada um dos micro-organismos em separado, estuda um pouco de metabolismo, quais são os produtos metabólicos de cada grupo, né? Estuda um pouco de imunoepidêmio, etiologia, que é comportamento daquele organismo em relação ao outro. Tudo isso, taxonomia também, né? Que é como se dá a classificação, como se faz a filogenia, aquilo que é da árvore que eu mostrei para vocês. Isso é microbiologia básica. E já deixo você falar.
E tem também a microbiologia aplicada, que é o que nós vamos estudar no semestre que vem. Então, nesse semestre, vamos nos dedicar à microbiologia básica. Semestre que vem aplicada, principalmente falando nessa área aqui de microbiologia de alimentos e bebidas, né? Mas então, aplicada à saúde, aplicada ao ambiente, aplicada à indústria. Isso, essas são as áreas que a gente consegue dividir a microbiologia. Ok? Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós chamamos como uma palavra difícil, que talvez vocês não conheçam ainda, que é epistemologia. Já viram falar disso? Eu vim descobrir essa palavra faz pouco, tá? Mas epistemologia é como se constrói o conhecimento daquela área. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a construção do conhecimento dentro da microbiologia e o quanto essa construção é importante até hoje. Pensem que descobertas feitas por Louis Pasteur, que a gente vai falar semana que vem, como que ele descobriu a pasteurização que se usa até hoje. Pense que em 1800 o cara descobriu um troço que hoje é básica, a metodologia básica de conservação dos alimentos na maioria das indústrias. Pasteurização. Tem uma outra coisa que também está ali dentro desse contexto histórico, que foi uma descoberta importante, feita por um cara chamado Nicolas Appert. E esse Nicolas Appert descobriu uma coisa que a gente chama de apertização, que é nada mais, nada menos do que fechar um frasco hermeticamente para depois pasteurizar. Se usa até hoje. A gente faz lá... É um francês, foi na época da guerra que ele descobriu essa técnica. Exatamente. E ninguém mais descobre outra alternativa melhor, né? Quer dizer, até descobre, mas assim, ainda se usa essas metodologias descobertas lá atrás sobre conservação dos alimentos, por exemplo, né? Então, a gente vai ver alguns fundamentos que foram importantes para a construção do conhecimento da microbiologia que se tem hoje, mas que também são usados até hoje como fundamento para várias técnicas e para se partir para outros estudos também. Certo? Então, tá bom. Então, foi um prazer ter estado com vocês nessa manhã. Nós estamos, não sei se vocês sabem, mas devem saber, né? É aniversário do campus, né? E por ser aniversário do campus, nós estamos com visita. O nosso reitor está aqui. Ontem à noite tivemos uma sessão na Câmara dos Vereadores aqui da nossa cidade, em homenagem ao aniversário, né? Aos 15 anos do campus. E hoje o reitor está aqui também, porque está inaugurando uma ala nova de prédios com laboratórios. E ele vai passar o dia aqui pela nossa instituição fazendo uma visita, o que eu achei bem importante para a gente, visto que 15 anos não são 15 dias, né? Eu estou aqui desde o começo também, na verdade, o campus começou em outubro de 2006, eu cheguei em junho de 2007, então ainda tive aí um tempo que não estava aqui, mas acompanhar essa construção, quando nós chegamos aqui não tinha calçamento, as vacas praticamente gritavam na janela enquanto nós dávamos aula, porque elas estavam aí pelo campo, pelo campo e campus também, né? A construção de cada prédio, andar pelo barro, a construção do laboratório, isso tudo, fazer parte disso tudo é bem emocionante para a gente. Daqui a pouco, a gente já vai ser nome de sala de tão velho que vai estar ficando, vamos estar dando lugar para vocês que vão estar chegando no nosso lugar aqui, a gente vai se aposentando e vocês vão chegando para nos substituir. Isso sabe que quando a gente vai envelhecendo, a gente não percebe que está envelhecendo, né? A gente não se dá conta disso. Mas quando a gente se dá conta que, como foram os nossos professores, eu lembro dos meus professores mais velhos, quando contavam essas histórias, e eu pensava, meu Deus do céu, meu Deus. Agora estou eu contando história de antiguidade para os alunos, mas é muito legal fazer parte disso tudo. Então, é o nosso momento de comemoração também. E vocês também, né? Vão fazer parte disso daqui a pouco, o ano que vem. A direção organizou, ao invés de ser uma data de comemoração, organizou o ano de comemoração dos 15 anos.
Então, nós vamos continuar comemorando até outubro do ano que vem. Espero que vocês possam comemorar com a gente presencialmente aqui no próximo semestre. Ok? Eu vou enviar lá no Classroom essa apresentação, então, e assim que tiver a gravação, eu também disponibilizo lá para quem não assistiu poder assistir. Certo? Certo, prof. Tá bem, prof. Muito obrigada. Alguém queria falar antes? Tinha levantado a mão? Não? Foi um engano, será? Acho que foi um que ia entrar no e-mail da turma ainda, se não me engano. E a gente não Como? sabe quem que é. Eu acho que é uma pessoa que entra pelo e-mail da turma ainda, a gente não sabe quem que é. Ah, bom. As ordens, Bianca. Tchau, prof. Até. Tchau, meninos, meninas. Tchau, prof. Tchau. prof. Tchau, prof. Ana.